Eu, em primeiro lugar, queria saudar o professor Jorge Bacelar Gouveia por mais uma iniciativa tão importante, tão relevante no âmbito dos estudos sobre segurança, a que ele se tem dedicado proficientemente, a partir de uma perspectiva de direito constitucional, mas agora alargada a todas as matérias jurídicas que relevam para o estudo da segurança, e queria também saudar calorosamente o Sr. Professor Luís Salgado Matos, meu digno colega de painel, bem como o público. É sempre um prazer renovado voltar à Universidade Nova, onde, de certa forma, começaram as nossas aventuras da segurança há uns anos atrás, quando, na sequência da criação do OSCOT, lançámos aqui um mestrado em Direito e Segurança, que teve um êxito e continua a ter um êxito muito assinalável e se estendeu depois numa linha de investigação ao doutoramento. Eu vou tecer algumas considerações gerais sobre a segurança e vou falar um pouco da segurança na perspectiva que hoje nos traz cá, a perspectiva da tecnologia. Sem me esquecer, nas considerações preliminares, de que estamos a comemorar o 70º aniversário da Declaração Universal dos Direitos Humanos. E não esquecer implica, desde logo, assinalar que a liberdade e a segurança têm uma genealogia comum. A liberdade foi associada, por um dos mais distintos precursores da Revolução Francesa, Montesquieu, à ideia de separação de poderes e à proibição de arbítrio do Estado. A segurança é concebida desde a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789 como garantia dada precisamente pelo Estado do exercício das liberdades individuais. Na realidade, a Declaração de 1789 previa um tríptico de direitos que englobava, para além da liberdade, a segurança e a prosperidade. Um direito um pouco enigmático à luz dos critérios correntes. Esta tendência também chegou a Portugal e perpassa pela Constituição Liberal de 1822. Também a Constituição de 1822 erigiu um tríptico de direitos que englobava a liberdade, a segurança e o direito de propriedade. E em relação à segurança, a Constituição Liberal de 1822 continha uma noção perfeitamente atual e cara à doutrina constitucional, que a encarava como garantia do exercício dos restantes direitos. É essa a concepção que subjaz à consagração da liberdade comum, direito, liberdade ou garantia, no artigo 27 da Constituição em vigor. A segurança, portanto, tem um passado ligado ao movimento constitucional, ligado ao liberalismo e à Idade Moderna. E um passado ligado à liberdade. Liberdade e segurança, é bom recordá-lo sempre, são direitos, na realidade, interdependentes. E essa interdependência é fácil de demonstrar. Não há liberdade sem segurança, nem segurança sem liberdade. As doses é que podem ser variáveis de acordo com as necessidades de cada sistema político, mas liberdade sem segurança, pura e simplesmente, corresponderia a um regime em que valeria a lei da selva, a lei do mais forte, e segurança sem liberdade corresponderia a uma espécie de paz dos cemitérios. No entanto, é óbvio que existe uma antinomia entre liberdade e segurança, que é resolvida por normas constitucionais como as que prevêem o estado de sítio e o estado de emergência na Constituição, como as que autorizam certas proibições excepcionais de liberdade, tipificadas exaustivamente na nossa Constituição no artigo 27, número 2, ou as que limitam as restrições aos direitos fundamentais, a norma do artigo 18º, número 2. No fundo, parafraseando um penalista conhecido, Ježek, um grande tratadista de direito penal, que foi presidente do Instituto Max Planck de Freiburg, podemos afirmar que estas restrições da liberdade também criam liberdade.
liberdade para as vítimas potenciais ou efetivas de crimes. No fundo, num Estado de Direito, as restrições às liberdades destinam-se a criar mais liberdade. Nesta visão um pouco antinómica, é preciso assinalar, e hoje é uma data especialmente própria para isso, dada a comemoração dos direitos humanos, que há limites indерrogáveis à liberdade. A proibição da pena de morte, em que Portugal surgiu como pioneiro e penalistas como Levi e Maria Jordão surgiram na primeira linha do combate, ou a proibição indерrogável da tortura. Não podemos considerar que esta luta pelos direitos humanos, mesmo os direitos humanos mais tradicionais, mais clássicos, seja coisa do passado. Porque há vastíssimas regiões do globo em que as violações dos direitos humanos persistem e mesmo os Estados de Direito em que elas persistem com alguma frequência. Escusado será recordar que a tortura foi uma prática corrente em Guantánamo, reconhecida pelo Congresso norte-americano. É evidente que, em alguns casos, nós somos levados a ter posições algo compreensivas em relação à tortura. Quem vê um filme como o filme da Bigelow, Hora Mais Negra, sente-se tentado a ter uma posição compreensiva em relação à tortura. Mas a tortura é um limite indерrogável da liberdade e dos direitos humanos que convém não ultrapassar. Há casos complicados. Deixo aqui uma pergunta que me salta há uns tempos, que é esta. Realmente o crime de tortura pode ser justificado por legítima defesa? A questão clássica que sempre se põe para ilustrar o problema é a de um chefe de polícia que na Alemanha ameaça alguém que é detido, que sequestrou uma criança, de choques elétricos se não revelar onde está a criança. Se nós levarmos este caso até ao ponto extremo, diremos que a criança morre de inanição se o sequestrador não disser onde está. Pode considerar-se que aqui há legítima defesa. Repito, a pergunta não é sobre se há legítima defesa ou tortura, é sobre se a tortura pode ser justificada por legítima defesa, tal como o homicídio e, em geral, quaisquer outros crimes. A título de curiosidade, para quem não saiba, os tribunais alemães consideraram que mesmo assim não havia legítima defesa alheia e condenaram, embora numa pena simbólica, não privativa, da liberdade, o chefe da polícia. Bom, de qualquer modo, na distinção entre liberdade e segurança, também há outro traço que eu queria aqui distinguir, deixar, e que é decisivo. Eu creio que a liberdade é uma característica, diria, ontoantropológica dos seres humanos. Nós nascemos livres por natureza. Nascemos com uma pulsão irreprimível para gatinhar, se não tivermos problemas motores, e para balbuciar palavras. Com a segurança não se passa nada disto. A segurança é um construído social. As pessoas não nascem naturalmente seguras e, se não tiverem uma vida social e uma proteção da sociedade, na realidade acabam por perecer, vítimas de elementos naturais, de outros animais ou de outros seres humanos até. Portanto, eu diria, com base nisto, que na realidade a segurança é o primeiro direito a ser proporcionado pelo contrato social. Quer dizer, a afirmação que o homem é um animal social e político implica que realmente a segurança seja uma prestação social obrigatória. A segurança é o que nos permite viver, crescer, desenvolver a nossa personalidade. Em certo sentido, como dizia, por exemplo, o presidente Sarkozy, com razão, e não devia ser muito original nessa afirmação, a segurança é o primeiro dos direitos ou a primeira das liberdades, na medida em que é garantia de todos os direitos e liberdades restantes. É óbvio, no entanto, e esse é um novo ponto a sublinhar, que a segurança é um conceito polissémico e cada vez mais polissémico. A segurança da Revolução Francesa, a segurança da Constituição norte-americana era, sobretudo, uma segurança ligada à ideia de ordem pública, de paz pública e garantia de direitos. Pois bem, hoje a segurança é referida em contextos e com significados muito diferentes.
abarca a segurança pública e também a proteção civil, naquela dicotomia security-safety, muito cara aos anglo-saxónicos, implica a prevenção e a investigação criminal, engloba a segurança interna e externa, a defesa nacional, que podem ser subordinadas a uma ideia mais ampla de segurança nacional, que é muito defendido hoje no pensamento dos estudos militares, ultrapassa fronteiras no contexto da globalização e da integração europeia e, na sua máxima abrangência, dá pelo nome de segurança humana, um conceito caro ao nosso caro professor Bacelar Gouveia, que hoje se inclina muito para os estudos de segurança humana. Bom, correspondentemente, a segurança também pode ser posta hoje em causa por fenómenos muito variados, que põem em causa a segurança em sentido restrito, mas também a proteção civil. Hoje fala-se na globalização, no aquecimento global, na proliferação nuclear, que ficou, em certo sentido, mais perigosa com a queda do mundo bipolar do equilíbrio pelo terror, o desenvolvimento tecnológico, as novas formas de comunicação, a internet, a queda do muro de Berlim, a integração europeia, são fatores críticos. Todos fatores críticos que geram novas ameaças. Geram novas ameaças no nosso país, na Europa e no contexto global, à escala planetária. Entre outros fenómenos criminosos emergentes na viragem do século, nós podemos apontar o terrorismo dito global, de inspiração fundamentalista, o tráfico de armas, de droga e de seres humanos, os crimes económicos e financeiros, que atingem uma agudeza diferente agora com a facilidade de circulação de pessoas e capitais, a cibercriminalidade. E chamo aqui a atenção para o seguinte: o ciberespaço é uma nova dimensão do espaço e da segurança. E, na realidade, isso hoje pode ser comprovado de várias maneiras. Permitam-me que fale de um exemplo atual. Na França, houve manifestações que nada tiveram de novo na sua violência. Aquela violência, o ataque a bens pessoais e patrimoniais, são conhecidos. Mas, na origem, estamos a lidar com um fenómeno novo. Quem é que convocou a manifestação? Como é que a manifestação foi convocada? Nós estamos preparados, desde a Revolução Francesa e desde a Revolução Americana, a reconhecer o direito de manifestação como um direito fundamental, que é tendencialmente irrestrito. Na tradição das Constituições dos Estados americanos, a nossa Constituição, por exemplo, só admite restrições ao direito de manifestação quando as manifestações são armadas ou violentas. Não há mais nenhuma restrição. Em Portugal vigora uma lei da manifestação que é pré-constitucional. É de 1974, com razões facilmente compreensíveis. Enfim, como dizia na altura a nossa pintora Vieira da Silva, a poesia estava na rua e as pessoas precisavam de uma lei para pôr a poesia na rua e, portanto, foi rapidamente aprovado um decreto-lei sobre o direito de manifestação. O decreto-lei manteve-se, só foi alterado num pormenor e por razões completamente circunstanciais, porque se previa que o pré-aviso fosse dirigido aos governadores civis, nos conselhos de sede de distrito, ou então aos presidentes de Câmara. Como, entretanto, os governadores civis, mal na minha opinião, foram mortos e enterrados, o pré-aviso passou a ser feito sempre aos presidentes de Câmara. Em tudo o resto, o decreto-lei está em vigor. Está em vigor porque seria muito difícil chegar a acordo quanto a um novo regime sobre o direito de manifestação. Ora bem, esse direito de manifestação regulado pelo Decreto-Lei de 1964 implica que haja não novas restrições, que não são admitidas pela Constituição, mas aquilo a que se chama normalmente limites imanentes. Por exemplo, na doutrina constitucional, Vieira de Andrade se chama limites imanentes, limites de que depende o próprio exercício do direito de manifestação. Por exemplo, a obrigatoriedade de pré-aviso, a que por confusão muitas vezes se chama pedido de autorização, com 2 dias úteis de antecedência. Ou a possibilidade de impor uma distância de 100 metros em relação a certos edifícios, que alojem órgãos de soberania ou edifícios militares e por aí fora.
ou a possibilidade de, por razões de segurança, serem alterados os trajetos. Bem, eu estou a falar nisto tudo para quê? Para tornar claro que este regime não tem nada a ver com as necessidades atuais de regulamentar o direito de manifestação. Na realidade, as manifestações, por exemplo, em França, não foram convocadas por nenhum partido, nenhuma organização sindical ou nenhuma organização não governamental. Foram convocadas espontaneamente, digamos assim, resta saber o grau de espontaneidade, mas isso não vem ao caso, nas redes sociais, e não têm propriamente organizadores definidos. Toda a lógica do nosso decreto-lei assenta num meio diferente de convocar as manifestações e de as organizar. Aquilo que se prevê em primeira linha é que são punidos por desobediência qualificada os organizadores e responsáveis pelas manifestações que não acatem aqueles limites imanentes de que eu estive a falar. Isso é impraticável em França. Claro que ainda estamos numa fase transitória para o admirável mundo novo. Porquê? Porque as manifestações, no entanto, na sua concretização, continuam a ter objetivos bem terrenos. Lançar fogo a automóveis, virar automóveis ao contrário, partir montras, vandalizar edifícios e agredir pessoas, sobretudo ligadas ao aparelho de segurança. Isso é verdade. Mas talvez, no nosso século, e lá mais para a frente, esta invasão da tecnologia produza manifestações de tipo diferente, em que os próprios protestos se situam no ciberespaço e causam perturbações no ciberespaço. Perturbações que podem ser muito, muito maçadoras e muito influentes. Eu recordo, em relação a tudo isso, que em 2007, na Estónia, ou 2008, na Geórgia, por causa de ataques no âmbito da internet, houve Estados que ficaram praticamente paralisados e em curto-circuito. Recordo que nos Estados Unidos há alegações não convincentemente desmentidas de influência de uma eleição presidencial através dessa tecnologia. E, portanto, nós vivemos uma era em que não é preciso ser um Júlio Verne para prever que a invasão da tecnologia vai criar problemas de segurança que não se exprimem só na convocatória de manifestações, na forma de realização, mas também no tipo de perigos, no tipo de riscos que criam, que podem ser tão grandes ou maiores do que incendiar automóveis ou do que vandalizar edifícios. Porque estes danos criados através da internet são danos reais, apesar de se situarem num outro espaço. Bom, de qualquer maneira, dizia eu que, entre outros fenómenos criminosos que se situam na viragem de século, situamos o terrorismo dito global, de inspiração fundamentalista, o tráfico de armas, drogas e seres humanos, crimes económicos e financeiros. Hoje, como sabem, os crimes de corrupção, tráfico de influência, são muito valorizados por se entender bem, no essencial, põe em causa o Estado de Direito, a cibercriminalidade e também a criminalidade ambiental, que hoje pode ter consequências catastróficas atendendo ao contexto geral do aquecimento global. Os desafios mais complexos para a proteção civil são colocados precisamente pelas áreas de transportes, incêndios florestais, cheias, grandes catástrofes ambientais. Bom, claro, o principal dever do Estado imposto pelo contrato social é garantir a segurança a todos os níveis, quer ao nível da segurança em sentido estrito, quer ao nível da safety, da proteção civil. Isso implica que o Estado dê uma particular atenção hoje a matérias como as migrações, os refugiados, o terrorismo, o crime organizado e a cibercriminalidade, que devem ser objeto de contextos muito amplos. Claro que os acordos não são sempre possíveis. Há áreas em que os preconceitos ideológicos são realmente um fator que gera divisões inevitáveis. Por exemplo, a videovigilância, um meio que se tornou muito corrente nas nossas cidades
e que permite prevenir crimes, diminuir os níveis de criminalidade e permite investigar até atentados terroristas com alguma eficácia. Ora bem, é óbvio que a cibercriminalidade, é óbvio que a videovigilância gera divisões. Vou dar-vos um exemplo simples, com uma história real e relativamente recente. Há uns anos atrás, houve um jogo de futebol no âmbito da Champions, não sei porque é que não se diz agora Taça dos Campeões, mas pelos vistos é para propiciar aquelas pronúncias pitorescas, mas no âmbito da Champions houve um jogo no Estádio da Luz entre o Real Madrid e o Atlético de Madrid. Bom, a Polícia de Segurança Pública, muito compreensivelmente, entendeu que um drone para acompanhar os elementos das claques seria útil, quer para dissuadir episódios de violência, quer para promover a investigação criminal subsequente. Nessa altura, hoje o regime foi modificado e bem, na minha opinião, nessa altura era necessário um parecer favorável, em princípio, da Comissão Nacional de Proteção de Dados. Pois bem, a Comissão Nacional de Proteção de Dados disse a esse propósito, e resumo, mas sem falsear, o seguinte, que na altura em que foi aprovada a lei que previa a videovigilância móvel, ainda não havia drones. E, portanto, os drones não eram abrangidos pela lei. Eu, tal como o professor Ascensão, acho que não faz sentido falar em interpretação atualista, mas é bom adaptar, como manda o Código Civil, a lei às novas circunstâncias que experimentamos. Bom, e depois disso disse, bem, aí já com um pouco mais de, perdoem-me o atrevimento de sensatez, que realmente a vigilância por drones é muito perigosa, porque é muito intrusiva e por aí fora. Bom, eu achei divertido este parecer, porque nessa altura, desculpem o apontamento pessoal também, fui, no âmbito da universidade, a um almoço de lampreia. E o professor que ia connosco, um dos professores que ia connosco no almoço de lampreia, levava um drone. E o drone foi utilizado, sem poder perguntar nada a ninguém, para filmar os professores e o restaurante e tudo isso. Pouco tempo depois, enfim, quando houve um processo altamente mediatizado, estou-me a referir ao processo que envolveu o engenheiro Sócrates, o Correio da Manhã, julgo saber, tentou pôr um drone sobre o soldado prisional, que foi detectado pelas autoridades para filmar o acontecimento. O que eu quero dizer com isto é que a polícia é, como se diz na linguagem marialva, é como o marido enganado. É a última a poder usar a videovigilância ou a videoproteção, o que não faz sentido nenhum. E, neste caso, a decisão foi errada. Porquê? Foi errada porque o essencial é garantir é que as pessoas que podem ser filmadas a meter o dedo no nariz ou com uma companhia furtiva sabem antes e podem tomar as devidas precauções se houver o aviso público de que existe um drone para filmar. A missão preventiva do drone é cumprida ainda mais eficazmente e a reserva da vida privada pode ser devidamente preservada. E não tem sentido nenhum. Mas o que eu quero dizer com isto é que, de facto, em relação à tecnologia que é de duplo uso, isto é, a tecnologia é neutral, a internet é utilizada por redes terroristas, por organizações criminosas, por pedófilos empedernidos, por toda a gente, aos níveis mais profundos da web, mas também pode e deve ser utilizada como trunfo dos sistemas de segurança. Se não o for, realmente as políticas de segurança perdem terreno. E pode sê-lo com muita facilidade. Eu hoje estou muito virado para as histórias e menos para o pensamento sistemático. Aí vai mais uma história. Quando eu era ministro, fui atormentado por um semestre em que houve um aumento da criminalidade violenta e grave. Foi o primeiro semestre de 2008, pouco depois de eu ter assumido funções. Houve um grande aumento da criminalidade violenta e grave. Parcialmente, esse aumento existiu mesmo, em parte deu-se a um erro, enfim, o professor Bacelar já ouviu falar nele, a um erro de contabilidade. Quer dizer, há um mês que foi lançado em duplicado pela DGPJ.
pela Direção-Geral de Política de Justiça, lança um mês de criminalidade violenta e grave a dobrar, o que aumentou os números, evidentemente. E nessa altura, um dos fantasmas que me assolava, e aos polícias e a toda a gente que trabalhava na segurança, é um crime conhecido que ganhou uma roupagem nova e estrangeirada, o carjacking, o terrível carjacking. Ora bem, e na altura também, sem me procurar arvorar em Júlio Verne, pensei no seguinte: mas que raio de anacronismo leva a que um carro de polícia só possa identificar carros envolvidos na prática de crimes, furtados, ou que estejam associados à prática de crimes, com os meios rudimentares tradicionais? E falei na altura, em empresas ligadas à tecnologia, na possibilidade de haver uma espécie, não de Robocop, mas de carro-cop, que tivesse um sistema de identificação automática de matrículas. É óbvio que já existem e já estão a funcionar. Portanto, a tecnologia pode fazer muito por nós, quer no âmbito da segurança, quer no âmbito da proteção civil. É evidente que nisto é sempre reativa, tal como o direito. Aquilo que existe primeiro é a clonagem, não é a regulação jurídica da clonagem. Aquilo que existe primeiro são os drones, não é a regulação jurídica dos drones, e por isso temos problemas nos aeroportos e com a utilização abusiva de drones. O direito é reativo. E os sistemas de segurança, de certa forma, também são reativos. No entanto, e eu queria terminar desta maneira, não quero prolongar muito e espero que na altura do debate haja possibilidade de falar de outros temas. Tenho aqui um texto escrito que não seguia à letra, enfim, preferi deixar alguns tópicos, mas a conclusão que eu retiraria perante o tema que é proposto, direitos humanos, liberdade, segurança e tecnologia, é a de que estamos a entrar numa nova era em matéria de segurança, em que a tecnologia tem e vai ter um papel decisivo. Por causa da internet, por causa dos drones que são usados na guerra, na espionagem e em vários contextos, por causa da videoproteção, por causa de uma série de progressos que se dão constantemente. Um ex-libris dessa nova era é o dado pela China com o exemplo do programa como é que se chama, de seguro social. Na China, enfim, não sei se já ouviram falar nisto, há um programa que atualmente está em fase experimental, que é um programa espantoso. Os cidadãos são classificados de acordo com o grau de cumprimento de certas obrigações, pagamento de dívidas e cumprimento de certas obrigações. O programa, creio que já abrange centenas de milhares de pessoas. E o Partido Comunista apoia vigorosamente este programa para o generalizar. E com base nas pontuações, é uma espécie de vida por pontos, não é carta por pontos. Com base nas pontuações, as pessoas têm determinados direitos sociais. Por exemplo, prioridade no acesso a museus, prioridade na compra de bilhetes de aviões e por aí fora. Enfim, no limite, os cidadãos são todos classificados, ou serão todos classificados, para abolir aquilo a que Jorge Luís Borges chamava a lotaria na Babilónia. Quer dizer, aquela ideia de que a nossa vida depende de um sorteio misterioso que nos dá a sorte ou azar, é completamente abolida com este sistema determinista que os chineses estão a tentar incluir, com esta vida por pontos. Vida por pontos que pode ser fortemente apoiada pelo esquema de videovigilância que existe na República Popular da China. Existem milhares e milhares de câmaras de filmar que, em alguns casos, podem acompanhar permanentemente um cidadão. Portanto, nós estamos a atingir um ponto em que a tecnologia se impõe aos sistemas de segurança. E se pode impor de forma ambivalente, porque, repito, a tecnologia é neutral, servindo organizações terroristas, associações criminosas, crimes transnacionais, crimes económicos ou financeiros, ou os próprios sistemas de segurança. E é nisso que devemos ser inteligentes para garantir a supremacia dos sistemas de segurança, sem cair, e assim termino, na violação dos direitos humanos. Obrigado.